E hoje eu quero falar com você sobre 2 desses pontos que a gente abrange no Nos Conecte, que é identidade e responsabilidade. E essas são áreas que realmente nós precisamos crescer. Eu preciso crescer no meu entendimento da minha identidade em Deus. Eu acredito que você também sente isso. E também responsabilidade, entender sua responsabilidade no reino. A sua responsabilidade é a sua resposta ao que Jesus fez na cruz. Tem uma frase do Billy Graham que eu gosto muito que diz o seguinte: ser salvo não custa nada, ser discípulo custa tudo. Então, para você acessar o que Jesus pagou para você ter, custa nada, é seu, está depositado. Agora, para ser discípulo, isso custa tudo. O que é ser discípulo? Se tornar semelhante a Jesus. Então, nosso projeto de discipulado não é formatar você num padrão moral, que é algo muito difundido numa religião ou numa igreja. Estabelecer um padrão moral e encaixar você ali. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que você tenha um coração segundo o coração de Deus, que você seja parecido com Jesus. Não estamos aqui fazendo nada para que você se torne a sua melhor versão, para que você se torne parecido com Jesus. Amém? Essa é uma grande diferença. Então nós vamos hoje compartilhar esse tema que está escrito aqui atrás de mim: cuide do seu jardim. Eu quero que você repita essa frase comigo para a pessoa que está aí próxima a você. Cuide do seu jardim. Ah, não, gente, aí não, pô. Eu estou aqui cheio de disposição. Vamos lá, me ajuda aí. Injeta energia nisso aí. Cuide do seu jardim. E seu jardim vai cuidar de você. Eu vou importar aí, tomar emprestado uma ilustração que eu uso bastante em ministrações de casamento, muitos já ouviram. Porque no início, né, da minha jornada com Deus, minha vida era muito boa, eu não pensava em casar, não estava nem aí para casar. Minha vida já era boa demais, eu olhava para os relacionamentos e só via que as pessoas tinham dor de cabeça. Né? Era a famosa coleira que a gente falava no meu tempo lá. A galera falou assim: eu vou me relacionar para quê? Né, ficar de coleira aí, sem poder fazer as coisas que eu quero e tal. E eu estava muito bem no meu relacionamento com Deus, meu relacionamento estava bom. E Deus falou assim: mas eu quero que você viva algo melhor. E eu lembro direitinho a frase que Deus falou comigo uma vez, que Ele falou assim: eu te chamei para ser minha noiva e não minha empregada. Porque eu não queria envolver minhas emoções na obra de Deus. Eu queria servir a Deus, eu queria viver para Deus e só isso e nada mais. E aí Deus falou assim: eu te chamei para ser a minha noiva e não a minha empregada. Eu quero também tocar na sua alma, eu quero usar um instrumento na sua vida. Eu quero usar a sua esposa para tocar em você, para construir você, para ser um instrumento nas minhas mãos, para lapidar, para te edificar, para te consolar, para te encorajar. E eu quero que você entenda o propósito da família. A família, ela tem um método infalível, celestial, para trazer o reino para a terra. É uma frase que eu gosto muito de Jonathan Helser, que diz o seguinte: quanto mais nos parecermos com uma família, mais do céu nós teremos entre nós. Quanto mais do céu nós tivermos entre nós, mais iremos nos parecer com uma família. Amém? Então, eu nesse processo aí de descobrir o propósito do casamento, não estou pregando sobre casamento hoje, mas nesse processo de aprender um pouco sobre o propósito do casamento, Deus me mostrou que eu poderia fazer 2 coisas no meu relacionamento. Eu poderia simplesmente curtir, fazer um piquenique, como se o relacionamento fosse um jardim, curtir aquele momento, ou eu poderia plantar e trabalhar o meu jardim, cultivar aquele jardim, plantar sementes ali, que hoje nós colhemos. Nós passamos por muitas tribulações, muitas tempestades, assim como todo casamento, e momentos que a gente precisou colher o fruto da comunicação, o fruto da oração juntos, da intimidade espiritual do casal, da afinidade espiritual, sintonia espiritual. Então a gente precisou cultivar muitas coisas no nosso relacionamento. E graças a Deus, durante o nosso período de
de namoro, nós usamos esse período para semear, para trabalhar muitas coisas, para plantar muitos sonhos, para cultivar muitas coisas, ao invés de só ficar curtindo. Então não usamos nosso relacionamento para curtir, para namorar em si. Nós começamos a namorar praticamente depois do casamento, né? Depois de casados. Mas durante o período de namoro a gente realmente trabalhava. E aí, nesse ambiente, Deus me mostrou algo, que o jardim, todo jardim é em potencial, um oásis ou um pântano. Um oásis ou um pântano. E ninguém gosta de viver num pântano. Ninguém faz a sua casa num pântano. Ninguém fala assim, vou procurar um pântano, vou tirar esse feriado de Corpus Christi, vou lá para o meu pântano. Ninguém faz isso. Né? Normalmente, pântanos são inabitados, a não ser que seu nome seja Shrek. Era uma piada aí, não? Ou o pessoal não viu Shrek, eu não sei. Né? Enfim, por quê? Por motivos óbvios, né? É insuportável você estar num ambiente cheio de mosquito. É insuportável você estar num lugar que fede. É insuportável você estar num lugar que não tem uma brisa, que é abafado. Um lugar que você não pode sentar em lugar nenhum porque é pegajoso, é lama, é lodo. É um lugar úmido que, se você habitar ali, você vai desenvolver uma série de problemas respiratórios. É desconfortável, não é saudável você habitar num pântano. Certo? Ninguém gosta de pântano, ninguém quer pântano. Todo mundo quer pular fora de um pântano, todo mundo quer sair o mais rápido possível no pântano. Todo mundo que se encontra no pântano porque caiu de avião lá, por causa de um acidente, por causa de alguma coisa, porque está num trajeto indo para outro lugar e tem que passar por ele. Eu não sei se você já passou por um pântano de verdade, literalmente eu já passei por alguns, e todo pântano que eu atravessei foi por um objetivo. Eu tinha que chegar em outro lugar, tinha que passar por aquele pântano. Já aconteceu, né, de eu estar lá na Amazônia, a gente precisava ir para um lugar para ministrar, a gente precisou atravessar um pântano ali com aquele barquinho, empurrando, tudo muito difícil. É um ambiente hostil, é um ambiente de animais perigosos. E essa é a realidade de muitos relacionamentos conjugais, familiares, relacionais. Às vezes essa é a condição de muitas pessoas na sua vida interior emocional. É um pântano. Mas Deus criou um jardim com o potencial de se tornar um oásis. Qual é a diferença? O que determina a condição entre aquilo que foi criado, e Deus te deu um gramadão, imagina um gramadão, e aquilo que se tornou um pântano? O que é determinante? É a responsabilidade do jardineiro. Certo? Deus te deu um jardim. Deus te deu fôlego de vida. Deus te criou. E nós vamos investigar no primeiro e no segundo capítulo de Gênesis alguns princípios importantíssimos a respeito de cuidar do nosso jardim e da importância que isso tem na nossa vida. Veja o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 2, versículo 8, diz que Deus plantou o jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então eu quero te fazer uma pergunta. De quem é o jardim? Quem plantou o jardim? Deus. Beleza? O jardim, então, é propriedade de Deus. Está claro aqui para todo mundo? Vou repetir. O jardim é propriedade de Deus. Preste atenção nisso. O jardim é propriedade de Deus. Mas Deus não só plantou o jardim. Ele incutiu, ele ocultou um potencial latente dentro do jardim. Olha o que diz. Gênesis 1, versículo 11. Produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Aqui
Imagina que Deus é um programador de computador. Aqui Deus está programando a criação. Ele está dizendo como que a criação vai funcionar. Olha só, vou dar um comando aqui. É o seguinte, a criação vai funcionar da seguinte maneira. Nesse jardim aí ele vai ter um potencial. Vai acontecer um milagre nesse jardim. Ele vai produzir, na terra ele vai produzir algo verde. Vamos lá, vamos continuar programando. As ervas vão dar semente. As árvores frutíferas vão dar fruto. E eles vão dar o fruto. E dentro de cada fruto vai ter uma semente. E essa semente vai dar uma nova árvore segundo a mesma espécie. Não vai dar uma outra espécie diferente, não. Eu vou programar aqui para que o fruto da maçã sempre dê maçã e nunca dê pera. Pronto, está programado. Deus plantou e escondeu um potencial nesse jardim. Esse potencial estava latente. Como assim? Olha o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 5. Não havia nenhuma planta no campo, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e porque não havia um homem para cultivar o solo. Calma lá, vem comigo, olha só. Deus plantou um jardim, Deus determinou e programou como o jardim ia funcionar, amém? O jardim é propriedade de Deus, então foi Deus que plantou. Mas não tinha nada ainda. Aqui está dizendo em Gênesis capítulo 1. Não havia ainda nenhuma planta no campo e na terra. Eu fiquei curioso. Pô, mas como é que Deus planta um jardim, mas aqui está dizendo que não tem planta ainda? Deus plantou um potencial. Está entendendo? E por que não tinha planta ainda? Deus plantou o jardim, colocou nele um potencial, mas não tinha surgido nada ainda, porque não tinha chovido. Não havia chuva. E por que não havia chuva? Porque não havia um homem para cultivar. Então, o florescimento daquilo que Deus criou está condicionado à atuação do homem de cumprir sua responsabilidade. Está entendendo? Entende primeiro o raciocínio. Essa não é uma pregação mental, é uma de renovação da mente. Amém. Você vai entender isso daqui a pouco muito forte, como isso vai se aplicar à sua vida. Nós precisamos entender os princípios do reino. E tudo que Jesus ensinava pode ser destrinchado em dois aspectos, valores e princípios. Tudo que Jesus falava sobre o reino de Deus, e a pregação de Jesus não era o evangelho, pasmem, Jesus não pregava o tempo todo dizendo, gente, olha só, eu vou morrer, eu vou para a cruz, vou ressuscitar. Ele falou isso 5 vezes para os discípulos em particular. Nunca falou isso abertamente, ele não ficava pregando isso. O que ele anunciava era o reino. E no reino existe um regimento que comunica a vontade do Pai, que comunica a vontade do Rei. É um governo de Deus, uma abrangência. O que é um reino? É uma delimitação territorial onde o rei exerce influência. Amém? Então vamos supor que a rainha da Inglaterra resolva determinar a sua vontade sobre o Brasil. É o seguinte, a partir de hoje, eu quero que todos os brasileiros sejam pontuais. Aqueles que não forem pontuais serão presos. Uma excelente ideia. Estou brincando. Não ia ter prisão, né? Mas o que acontece? Ela não tem essa autonomia porque ela não tem influência aqui. Não reconhecemos ela como soberana sobre nós. Beleza? Ela tem poder para fazer valer isso? Pode até ter. Pode trazer o exército dela e tentar dominar. Mas ela não tem influência. A vontade dela não tem relevância aqui entre nós. Certo? Então, nesse jardim, era um lugar debaixo da influência da vontade de Deus. Jesus, 2000 anos depois, estava anunciando o reino, com princípios e valores. E tem um princípio aqui muito forte no reino de Deus, que é a mordomia. O que é mordomia? Vem dessa palavra, da mesma raiz da palavra mordomo, que é cuidar daquilo que não é seu. Certo? Então, nós não temos propriedade sobre o jardim. Não temos propriedade sobre a vida. Não temos propriedade sobre nada, cara. Nós somos mordomos, nós cuidamos
somos chamados a cuidar. Quem é fiel no pouco, quem cuida bem no pouco, é colocado sobre o muito. Mais um princípio do reino. Então, você quer viver no muito, você vai precisar cuidar no pouco. Você não precisa ficar aflito e tendo grandes sonhos. Eu quero que você nutra os seus sonhos e regue seus sonhos, mas você não deve envolver aflição quando você pensa nos seus sonhos. Você deve descansar na sua responsabilidade de ser fiel no pouco. Então você descansa na fidelidade, descansa na obediência. Quem é obediente tem paz. Quem é obediente tem paz. Quem é fiel tem paz. Porque você tem uma convicção que no reino funciona assim. Se eu sou fiel no pouco, eu vou ser colocado sobre muito. Eu não preciso me comparar então. Ué, mas o outro, a coisa está fluindo lá para o lado dele. Nos negócios, na família, seja lá em que esfera você quiser pensar. Não interessa o que o outro está vivendo. O que interessa é qual é a minha responsabilidade. Onde eu preciso ser fiel. O que Deus me entregou nas minhas mãos que eu preciso cuidar bem. E a primeira coisa eu vou te dizer é a sua própria vida, o seu fôlego de vida. Você está existindo. Você tem um corpo, uma alma e um espírito. A primeira coisa que você precisa cultivar é o seu interior. Uma outra coisa que você precisa cultivar são os seus relacionamentos. Outra coisa que você precisa administrar bem são os seus recursos, seus talentos e o seu tempo, que de todos é o mais importante. Entre os seus recursos. Mas a coisa mais importante para você cultivar, administrar, é guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então existe um jardim, você tem um jardim. Você precisa cuidar do seu jardim. Prosseguindo. Deus não fez chover sobre a terra, porque não havia um homem para cultivar o solo. Está claro para todo mundo que não chove até que exista responsabilidade? Amém? Pega isso aí, cara. Quer uma chuva na sua vida? O que significa chuva? Significa florescimento. Tem muita coisa latente, escondida nos seus talentos, escondida nos seus relacionamentos. Tudo que você precisa, dentro de um ambiente governado por Deus, algo bom, perfeito e agradável para você experimentar, hoje aqui na terra, que é o reino de Deus estabelecendo na sua própria vida, que você não está experimentando ainda, está latente, está escondido, porque está guardando uma chuva. Agora, essa chuva só vem com a responsabilidade. O que é a chuva? É a bênção de Deus. Já está, cara, o que tinha para ser derramado do céu já foi derramado. Entende? O que está faltando nessa equação é o homem cumprir suas responsabilidades. É cultivar. Qual é a responsabilidade? Cultivar. Vamos lá. Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem. É isso aqui, ó. Imagina que o homem é essa garrafa aqui, ó. Tomou Deus o homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Então Deus foi preparando e algo faltava acontecer e ele pegou e botou a peça que faltava, o elemento na equação que faltava, Deus encaixou ali que era o homem. Ó. Faltava o homem agora para cultivar? Pronto, minha parte está feita aqui, ó, o homem está aqui. E agora o homem vai cultivar aquilo ali. E Deus deu uma ordenança para o homem. Cultivar e guardar, uma responsabilidade. Então eu quero que você repita comigo. O jardim. Obrigado, Paulo Leonardo. Esse homem é abençoado demais. O jardim é a nossa... Perdão, errei. Vamos lá. O jardim não é a nossa propriedade. É a nossa responsabilidade. Não é seu, mas é minha responsabilidade. Está entendendo isso? Minha responsabilidade. Agora, olha só. Em Gênesis 1, 28, Deus os abençoou, lhes ordenou. Sede férteis
e multiplicai-vos, povoai e sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todo animal que rasteja sobre a terra. Terra, céu e mar estão carecendo do governo de Deus. Terra, céu e mar estão ansiosos pela chuva que Deus já abençoou. E isso tudo está condicionado à nossa responsabilidade. Estão carecendo do que Deus quer operar através do homem. Eu vou te dar um exemplo no Novo Testamento. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor e não tinham o que comer. Já estavam alguns dias, cerca de 4 dias atrás de Jesus, eles estavam com fome. E aí Jesus olhou para a multidão, e como que Jesus olha para a multidão em necessidade, com fome, passando uma necessidade? Ele tem compaixão. Deus olha para a humanidade hoje, e o coração do céu, o coração de Deus, o coração de Jesus é ter compaixão. E aí o que ele fez? Ele poderia fazer a mesma coisa que Moisés fez no deserto. Porque Deus levou o povo para o deserto e lá revelou a lei, certo? Jesus levou o povo para o deserto e lá revelou os princípios, que é conhecido como Sermão da Montanha. E aí o povo estava ali com fome, já há alguns dias, sem ter o que comer e sem ter onde comprar pão. Porque os discípulos falaram: mestre, não tem onde comprar aí e tal. E aí o que Jesus fez? Ao invés de dar um estalo e falar assim: vamos fazer cair maná do céu para alimentar esse povo? Ele poderia ter feito isso, igreja? Mas ele não fez. O que ele fez? Ele resolveu compartilhar essa responsabilidade com seus discípulos. Existe algo que Deus quer fazer na nossa geração, nos nossos dias, nessa semana, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, na sua família, que Deus não vai dar um estalo, um dedo e vai acontecer um milagre do dia para a noite. Ele quer fazer através de você. O que Deus fez pelo povo enquanto estava no Egito, Ele fez pelo povo. Mas quando o povo entrou na terra, Deus queria fazer através do povo. Quando você sai da vida de pecado e você entra no reino, Deus não quer fazer mais por você, Deus quer fazer em você e através de você, para exercer, para dominar a terra, trazer o governo dele sobre terra, céu e mar. E o que está acontecendo é que a nossa geração está padecendo emocionalmente, está com fome. A fome é algo que acontece no nosso interior, que nos deixa malucos, faz a gente perder a cabeça. Por causa de fome, tem gente corrompendo princípios morais e roubando, não é verdade? A fome mexe com os nossos sentidos. O que está acontecendo no interior da nossa geração está deixando a nossa geração atordoada, perdida. Como Jesus disse, ovelhas sem pastor, perambulando de um lado para o outro, sem saber onde que está o alimento. E Deus, ao invés de Jesus chegar e deixa que eu resolvo tudo, Ele resolveu fazer a parte dele, que é morrer na cruz e restabelecer o governo de Deus, tomar as chaves da morte, entregar na mão da igreja a autoridade, porque Ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, cumpram sua responsabilidade. Pega o meu governo e leva, agora alimenta essa multidão. Então Jesus, ele compartilha a operação do sobrenatural com os discípulos. Então o milagre está onde? Nas nossas mãos. Jesus partiu o pão, deu aos discípulos. Já falei isso aqui tantas vezes. Jesus nunca multiplicou pães e peixes. Ele deu graças. O milagre aconteceu na mão de quem obedeceu. Tem alguém me ouvindo aqui? O milagre acontece na obediência. O milagre acontece na mão de quem responde ao céu, com fidelidade, com dedicação. A glória é dele. Quem faz é ele. Quem deu a palavra é ele. Quem nos chamou, quem convidou os discípulos e desafiou os discípulos foi Jesus. É tudo vem dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Pedro estava na entrada do Templo Formosa. E chegou
tinha um mendigo ali na porta da entrada do Templo Formosa. E ele falou assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a primeira coisa que ele fez foi, olha para mim. Olha para mim. Não tenho prata nem ouro. Primeira coisa que ele disse, olha para mim. Aqui, ó, a responsabilidade é minha, matei no peito. Aqui, ó, você precisa de cura, essa é a sua necessidade. Jesus está olhando para você como ele olhou para aquela multidão que tinha fome. Ele sente compaixão por você. Eu não tenho prata nem ouro, olha para mim, a responsabilidade é minha agora. Agora eu entendi o que Jesus fez lá, ele me desafiou para liberar o reino de Deus. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele levantou e andou e foi curado. E aí ele ficou tão maravilhado que ele se prostrou diante de Pedro e começou a adorar. Começou a adorar. Ô Pedro, maravilhoso, obrigado. Você me salvou, agora eu posso andar. Aí Pedro, não. Esquece isso, meu irmão. Aqui, a glória de Deus. É Jesus em mim que faz essas obras, entende? Então a responsabilidade é minha, a glória é de Deus. A responsabilidade é minha, a glória é de Deus. Repita comigo. A responsabilidade é minha, mas a glória é de Deus. Você tem um negócio, você tem um emprego, você tem uma profissão. A responsabilidade é sua, a glória é de Deus. Ele te dá o fôlego de vida. Ele te dá criatividade, ele te dá energia, ele te dá insights, ele te dá tudo que você precisa. Ele te deu o intelecto, ele botou o cérebro dentro dessa cachola aí, ele te deu emoções, ele te deu tudo. Ele cria oportunidades, ele te dá ideias, ele abre caminhos no deserto, ele abre fonte no meio dos vales. A glória de Deus. Romanos 8,19 diz que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação ou a manifestação dos filhos de Deus. Olha que interessante. No jardim, Deus plantou o jardim, colocou um potencial no jardim, programou o jardim para que ele frutificasse. Nada aconteceu porque não choveu e não choveu porque não havia homem. Deus criou o homem. Aí tem um detalhe. Ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Certo? Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. O homem, filho de Deus, parecido com Deus. Então, olha só que interessante. Como nós podemos cumprir a nossa responsabilidade? Nos tornando parecidos com Jesus. É isso que a nossa cidade está com expectativa de ver. O que a nossa cidade está carecendo, minha gente, não é de mais uma história da Bíblia. Não é de mais uma igreja. Não é de mais um pregador, não é mais de um influencer, de um blogueiro, não é de mais qualquer coisa. Está carente é da glória de Deus, do reino de Deus. Esse é o anseio, que é ver a manifestação da família de Deus, dos filhos de Deus. Jesus nasceu primogênito de Deus, o unigênito de Deus, filho único de Deus, mas ele ressuscitou primogênito entre muitos irmãos. Então hoje nós somos irmãos de Jesus, não sou eu que estou afirmando, caso você se escandalize, é a palavra. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai agora, nós fomos enxertados, nós temos um espírito de adoção pela qual clama Abba Pai. E nós somos chamados para viver como filhos. Filhos que são amados pelo que são, não pelo que fazem. Mas quem sabe que é amado tem amor para dar. Transborda. Quem é perdoado tem perdão para oferecer. Entende? Então, se hoje nós estamos vivendo um pântano nos nossos dias, vamos fazer uma retrospectiva. Se a realidade é de pântano, que poderia ser oásis no reino de Deus, se a realidade é de pântano, é por quê? Porque não tem alguém cultivando. Por que não tem alguém cultivando? Porque não tem alguém sendo responsável. Por que não tem alguém sendo responsável? Porque não tem alguém ciente da sua identidade segundo Jesus, imagem e semelhança de Jesus. E se não sabe da identidade é porque não teve contato com esse amor. Então o que nós precisamos fazer? Mergulhar nesse amor. Mergulhar nessa experiência.
Como? Como que a gente faz isso? A Bíblia fala, nós somos transformados de glória em glória, segundo a imagem do seu Filho. De glória em glória, mediante ao contato com a glória de Deus. Estando diariamente me relacionando com Deus. Então o chamado de Deus para nós essa noite é: vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, aqueles que estão oprimidos dentro de um pântano. Entendeu? Vem para mim. Vamos voltar aqui, ó. Você que está aí lá no pântano, vem para cá. Vem para aqui para o começo da fila aqui, ó. E eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vem, só se larga. E fala assim: aqui está minha vida, aqui está meu coração. Deixa Deus governar. Se relaciona, responda esse convite. E vamos seguindo, sabe? A Bíblia fala que nos tornamos filhos crendo. Certo? E eu sempre digo, Romanos 8,14, mas nós vivemos como filhos, nos movendo, seguindo a voz do Espírito Santo. Porque os filhos de Deus são guiados pela voz de Deus. Nós temos esse chamado, ser guiados pela voz de Deus em todo o tempo. Para quê? Para cumprir nossas responsabilidades. Olha o que diz esse versículo aqui, ó. Gálatas 6, de 4 a 5. Presta muita atenção nesse versículo, é muito precioso. Cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique total atenção a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. É um texto que fala sobre olhar a grama do vizinho, olhar o oásis do vizinho. Eu vou te dizer, vamos expandir o reino de Deus. Vamos expandir esse jardim. Como que a gente expande esse jardim? Cada um cuidando do seu. Entende? Eu quero te desafiar essa noite a você cuidar do seu jardim. Examine a si mesmo. Examine o seu jardim. Como é que está seu jardim? Como está o seu casamento? Como está o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos? O jardim que Deus te deu. Como estão os seus negócios? Você está conduzindo eles com excelência, com dedicação, com responsabilidade? Como está a sua casa? Está limpa? Está organizada? Como estão os seus utensílios, as coisas, os bens que você tem? Tem coisa estragada, tem coisa mal feita, tem coisa improvisada? Cuida do seu jardim. Você já viu um jardineiro? Você conhece um jardineiro bom? A gente tem um jardineiro aqui fora, né? Ele cuida aqui do jardim. Não teríamos, todo fim de semana, esse jardim cheio de gente, se não houvesse uma pessoa para cuidar, porque o mato estaria alto. Teve uma época, né, vocês lembram? Que deu uma praga aqui de pulga, aqui veio uns cavalos aqui no jardim. Carrapato. Muito bom. Para quem está acompanhando online aí, falaram, não era pulga, não, era pior. Era carrapato. E aí, começou a cultivar o jardim, podar, acordar, tirar, remover. Teve uma época que tinha uma questão de lixo aqui que atraía. Então a gente precisou investir num latão aqui, compartilhamos aqui o valor de um latão de lixo, para que pudesse o lixo ficar armazenado num lugar seguro, para não atrair os animais que a gente sabe que atrai, que a gente não são bons de ter aqui nas proximidades, né? E o jardim está tão bem cuidado que de vez em quando a gente vê umas capivaras aqui, né? Alguém já viu? Capivara. Capivara aqui. Coisa, né? E frequentemente existem pessoas que vêm aqui e fazem bagunça no jardim.
trazem garrafas e fazem festas e fazem arruaça aqui e sujam o jardim. E alguns voluntários gentilmente chegam mais cedo aqui, alguns membros da igreja, e vão catar garrafa por garrafa. Porque estamos cuidando do nosso jardim. E nós estamos fazendo isso com esse imóvel, nós estamos fazendo isso com cada vida. Nós estamos cuidando daquelas pessoas que Deus está trazendo para a gente, à medida que a gente pode, com o que a gente tem, com tudo que nós temos. Estamos nos dedicando a cuidar do que Deus nos deu, não nos preocupando com o que falta. E é isso que eu quero que você volte seus olhos. Não se preocupe com o que falta acontecer na cidade, na política, na economia, na sua família, no caráter, na essência, no comportamento de alguém. Não se preocupe com o que falta. Se preocupe com o que é a sua responsabilidade. E faça o que você puder. O que diz aqui em Gálatas, faça o melhor que você puder com a sua vida. Dedique o seu melhor para cultivar e guardar o seu jardim. Guarde dos seus relacionamentos. Cultive, sabe? Cuide do seu casamento. Tenha momentos de qualidade com seus filhos. Aprenda, sabe? Cuide da sua mente. Ocupe sua mente com coisas boas. Para de assistir lixo. Para de ouvir coisa ruim. Seja criterioso. Cuide do seu coração que entra. Amém?